Fala galera! E aí, tudo beleza? Bom, esse é um primeiro vídeo de uma série que eu vou lançar, onde eu vou convidar várias pessoas com quem eu já trabalhei. E a ideia aqui é mostrar para vocês que estão começando na área de TI, que estão aí na faculdade, que estão com várias dúvidas, são tantas tecnologias para você aprender, são tantas opções para você atuar. E a ideia aqui é a gente trazer profissionais de perfis diferentes que possam te ajudar a ver como que é o dia a dia, quais tecnologias eles usam, para você então ver com qual você se identifica e poder, quem sabe, aí, escolher com mais tranquilidade aí onde você vai atuar. Então, hoje, nosso primeiro convidado é o Felipe. Trabalhei com ele aí um bom tempo. E, Felipe, pode se apresentar aí, cara, falar um pouco sobre você aí, o que você atua. Fica à vontade. Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bom, sou Felipe, cara, tenho 32 anos, né? Tô aqui na área de TI já faz um bom tempo aí, né? Desde 2010 aí atuando com TI. Tá Então, rodado? assim, desde já tem bastante rodagem, já caminhãozinho já andou. Então, assim, já trabalhei com suporte, implantação, com treinamento de software, também tô aí um pouco com desenvolvimento. E também na área de banco de dados, e depois da área de banco de dados eu comecei a trabalhar com BI, que é a área que eu estou hoje, que é essa maravilha aí que a gente vai falar hoje, que é o Power BI e ferramentas de BI em geral. Então, a pergunta que eu ia fazer, que era a primeira, eu acho que meio que você já respondeu. Quantos anos já, Felipe? Já são, na verdade, aí 14 anos, né, de, 14 de ter indo para anos. 14 anos aí de TI já. Uma Legal. experiência legal já, né? Sim, com certeza. E, cara, hoje, na empresa que você trabalha, qual que é a sua função, assim? Só pra galera ter uma noção. Tipo, como que chama a sua função, assim? Bom, hoje eu sou consultor de BI, então eu faço toda a parte de implantação e também desenvolvimento de projetos de BI, que é o Business Intelligence, que depois a gente vai falar mais também um pouquinho do que é e tudo mais. Mas basicamente a gente elabora a elaboração de relatórios para conseguir agilizar a tomada de decisão dentro das empresas. Essa é a ideia do Business Intelligence. Legal. E você comentou aí do Power BI, há quantos anos que você trabalha com Power BI aí, cara? O Vamos lá, queridinho o do Power BI. mercado. Hoje é o queridinho do mercado, né? Pensando em BI, aí a gente depois vai falar um pouquinho do que é a ideia dele, né? Entrando um pouquinho bem, sem muitos detalhes, mas entrando no que é o BI. Mas falando do Power BI em si, eu comecei com 2018, a ferramenta em si, ela começou em 2015, mas eu comecei lá em 2018. Então já são 5 anos, indo para 5 anos, né? Manipulando a ferramenta. Então, assim, já deu para dar uma base legal, uma experiência legal ali, tanto com a parte de elaboração dos relatórios, quanto mexer na parte de desenvolvimento ali no DAX, tanto no M também, em algumas soluções. Então, já são uma experiência aí bacana aí de 5 aninhos. 5 anos hoje, eu vejo muitas vezes no LinkedIn ali o pessoal falar, eu quero um profissional sênior em Power BI, eu quero um profissional sênior no Power Apps, são outros produtos do Power Platform ali. Vamos dizer assim, então você já está qualificado aí para esse perfil sênior aí do Power BI, afinal são 5 anos, né? Então, já entra na questão de senioridade com consultoria, né? Que entra como consultoria. Já é aquela pessoa que consegue dar dicas também do que fazer, como fazer da melhor forma também, né? Porque, querendo ou não, é o que a gente comentou, a ferramenta em si, o Power BI é uma ferramenta, mas tem um conceito por trás que é muito legal de ser aplicado, não só com a ferramenta, mas em tudo que a gente tem de conhecimento. Sim. Felipe, me fala uma coisa, você já usou outras ferramentas equivalentes, vamos dizer assim, ao Power BI nessa sua caminhada aí, trabalhando com dados? Sim, sim, já trabalhei com outras ferramentas. O exemplo aqui que eu tenho é ClickView e ClickSense, né? São duas ferramentas também. Na verdade, é uma ferramenta evolução da outra. Sim, São ferramentas também voltadas para BI, mas a ideia de usar, por exemplo, um ClickView e não usar talvez um Power BI, normalmente é pela ferramenta ser um pouco mais parruda, ela aguentar um pouco mais o processamento de dados, que é o ClickView, ele aguenta um pouco mais esse processo. Agora o Power BI ele é um pouquinho mais simples nesse quesito de performance, mas não que deixe a desejar em nenhum ponto, sabe? É mais para sim, questão de ClickView é mais para questão de alto desenvolvimento, alta performance de dados, muita disponibilidade de dados e também uma gama muito alta de dados para ser processado. Aí você usa o ClickView. entendi. Legal, cara.
E, cara, agora chega uma parte que é bem interessante, assim, pra galera, assim, que tá assistindo, que é tentar você falar um pouco do seu dia a dia, assim. Então, você trabalha, né, com Power BI, a gente já sabe e tal. Mas e como que é o seu dia a dia, né? Como que são os projetos que você toca? Tem modelos diferentes? De que formas você já atuou, assim, com projetos, assim? Só pra galera ter uma noção como que é, então, trabalhar no dia a dia aí usando o Power BI, né? Pô, legal, boa pergunta, cara. Bom, assim, eu acho que existem duas formas de você fazer projetos hoje dentro da área de tecnologia, né? A gente tem o projeto que a gente mesmo faz toda a parte de levantamento, definição, fala com o cliente, tem contato com o cliente no dia a dia, vê realmente qual que é a necessidade dele e vai estar ali realmente caminhando com o cliente durante o desenvolvimento do projeto, que eu Sim, acho que essa é a melhor situação para a gente que desenvolve sistema e desenvolve também a parte de BI, é muito bacana porque isso faz com que você consiga também dar sugestões, você sim. consiga também estar ali no dia a dia entendendo melhor o que, que aquele seu cliente precisa e dar uma melhor solução para ele também é bacana nesse sentido. Essa Mas também proximidade, né? existe. Sim, sim, a proximidade que você tem com clientes é muito bacana. E aí a gente também tem o outro tipo de projeto, que é aquele projeto que a gente tem uma especificação funcional, que daí é uma outra pessoa que faz esse processo, Sim, normalmente um analista de negócio ou um PO, alguma coisa do gênero, sim, faz toda essa parte do levantamento do que é necessário ser feito e passa uma documentação para o desenvolvedor, no caso, seria eu. E aí eu sim. vou lá, em cima dessa especificação, faço um desenvolvimento e entrego aquilo para o cliente. Mas é o que eu falei, ali vem um escopo fechado, dentro de algo que você já tem ali dentro de uma documentação, você não consegue meio que sugerir muitas coisas, demora muito tempo de você conseguir ir lá, enviar o que você tem de sugestão para outra pessoa, existe um intermediário, isso complica um pouco na questão de tempo. Sim. Mas E tem também a não é um. comunicação também, né? Talvez a pessoa capta a Sim, informação ali, ela entende de um jeito, passa para o documento. Aí quando você lê o documento, você tem a sua interpretação, né? E às vezes quando chega para o cliente, chegou algo que não era bem o que ele esperava, né? E aí aquela sim, homologação vai ficando lenta, né? Os ajustes vão e voltam. isso é o famoso telefone sem fio dentro da tecnologia, né? A gente acaba tendo muitos Sim, intermediários, a gente não consegue trazer a informação de uma forma clara, que é justamente aquilo que o BI tenta trazer, que é uma informação clara e rápida. Mas aí, falando do dia a dia mesmo, eu acho que é bacana. Eu trabalho com desenvolvimento de N fontes de dados, né? Então, se a gente for parar para pensar, o BI, ele capta várias fontes de dados de vários locais diferentes, traz para dentro da ferramenta para que você consiga ter relatórios sem ter aquela necessidade de você ir, por exemplo, quando você fala de um Excel, que você tem um relatório, por exemplo, de folha de ponto, aí você precisa casar com um relatório de funcionário para você conseguir fazer outras análises. Não. Dentro do BI, você traz todas essas fontes de dados, você faz uma forma que elas conversem entre si, que você traga um relatório único sem ter necessidade de ter vários Excel, vários arquivos espalhados dentro da organização. Então, eu trabalho aí com fontes de OData, SQL Server, SharePoint, aí, que falamos bastante aí juntos, né? sim, sim. Eu e o Saulo. Então, assim, tem várias fontes de dados que a gente pode tratar. Felipe, eu queria até pegar o gancho, cara, agora que você falou dessa parte dessas várias fontes de dados, que uma dica para a galera, né? São tecnologias que eles precisam, né, aprender para eles terem um desempenho melhor, como o caso do SQL, do OData, aprender um pouco sobre REST ali, né? Sim, sim. Bom, eu acho que, na verdade, as pessoas precisam, quando começam a aprender ali o Power BI, é sempre interessante você ter ali um soft skills também ali, né? Então, vamos pensar assim, aprender um pouquinho ali de JSON ali, da parte de Sim, desenvolvimento, ter um pouquinho ali de API também. Na parte de SQL, principalmente, ali o SQL é uma porta de entrada muito grande no mercado de BI, então, assim, é uma linguagem de programação que você precisa ali não talvez dominar completamente, mas pelo menos ter uma noção de como faz todos os comandos, ter uma noção de fazer uma sim, análise de alguma coisa. Então, acho que essas são as principais, assim, né? E também pensar em toda a questão de modelagem depois de dados, né? Isso aí entra para a questão de modelo estrela ou modelo Snowflake, isso aí depois, mais tarde, a sim. gente vai conversar sobre isso também. E aí, acho que é bacana a gente pensar que não é só o BI, não é só o Power BI, né? Tem outras ferramentas e outros skills bacanas da gente estar ali aprendendo para poder englobar na parte de profissionalismo, né? Para você falar Sim. assim, ó, eu sou um profissional completo
a parte de BI. Acho interessante isso. Até antes da gente começar a gravar, você tinha comentado, né, muitas vezes o pessoal entra nesse mercado e não tem nem os conceitos essenciais ali do que é BI, né? Então, com certeza a pessoa estudar um pouco sobre esses conceitos, sobre os pilares também vai agregar muito para ela aí nesse caminho, né? Sim, pensando que a gente tem a parte de, pensando no BI, no conceito, primeiro entender lá o que que é um dado, uma informação, para que eu vou utilizar isso aí para gerar o conhecimento, para tomada de decisão também. Sim, Então, toda essa parte, depois a parte do conceito do ETL, né, que é extração, transformação e carregamento. sim, Então, assim, tem toda essa parte também envolvida hoje em N ecossistemas, né? Se a gente pensar em on-premises, cloud, hoje a gente tem várias formas de transformar esse dado, trabalhar também com Big Data, então, assim, com uma grande gama de dados. Então, tem uma infinidade de tem coisas aí muita que a gente pode coisa. falar. É, É, aqui a gente está falando de uma perninha, né? E já dando algumas dicas que, assim, esse mundo de dados é enorme, tem muitos perfis de profissionais com muitas funções diferentes, tem muitas tecnologias disponíveis, não falta oportunidade nessa área, né? E é uma área sim, que está muito em evidência hoje e que eu acredito que vai crescer muito mais daqui para frente, né? Porque a gente não para de gerar informação e de alguma forma isso tem que ser interpretado e ser gerado alguma riqueza aí para as empresas, para usuários finais também, enfim. Às vezes você é fã de um esporte, analisa lá o que eles publicam sobre NBA, como tem case da Microsoft, tudo, né? Então acho que sim, sim. é bem legal. Bom, Não, pensando nisso de análise de cases aí, falando especificamente no meu caso, que é o caso da NBA, é sensacional, né, cara? A gente tem sim, empresas gerando uma massa de dados gigantesca, desde de massa de dados de jogos, estatísticas de jogadores, até tudo que você imagina para a questão de levantamento de dados existe hoje para a gente poder fazer qualquer tipo de análise, seja ela preditiva, seja ela uma análise comum. Então, cara, é muito legal. show. Cara, então a gente já falou bastante. Eu queria que você mostrasse um pouco aí de alguns dashboards que você já fez aí nesse tempo, para a galera ter uma questão mais visual aí também, né? Ver um pouco do que a gente faz quando a gente trabalha aí com Power BI também. Então fica à Show de vontade aí. bola, show de bola. Vou partir de dois princípios aqui. Então, aqui, esse painel, por exemplo, eu vou falar de mostrar dois tipos de projetos, né? Na verdade, são três tipos de projetos, Sim, mas dois mais profissionais mesmo, né? Onde a gente está falando de entregas para clientes mesmo. sim, E o terceiro, eu vou mostrar um currículo meu em Power BI, é super bacana, então vou mostrar para vocês até um pouquinho de como ele funciona. Esse aqui são mais telas, mas vamos lá, né? Aqui a gente tem, sim, por exemplo, um pipeline de projetos, onde eu tenho várias fases de projetos, e aí aqui o próprio usuário consegue ver quantos projetos eu tenho em cada fase, e quando ele clica em cada fase também, né? sim. Eu tenho a opção de detalhar quais são os projetos, o custo, a parte de quem é o gerente de projeto, etc. Esse projeto em si, ele é um projeto que trabalhou com fontes de SharePoint, de PPM, né, de Project Online, que a gente fala. Show. Então, assim, e também com fontes de dados Excel, tá? Então, aqui a gente tem três fontes de dados distintas dentro do mesmo projeto. É, uma coisa legal aqui que o Felipe já falou, olha só, fontes de dados, ele falou SharePoint e Project Online. Aqui já são mais outras duas tecnologias. Essas tecnologias têm profissionais distintos atuando nessas tecnologias. Então é legal perceber que ele está falando aqui de Power BI, mas como que várias outras tecnologias se conectam e como que várias outras pessoas estão envolvidas, né, Felipe? Sim, sim. Na verdade, a gente tem várias skills aí, né? Várias pessoas trabalhando em diferentes modos e trazendo essa informação, gerando essa informação, seja num sistema ERP, seja num SharePoint, seja em algum lugar que a gente possa puxar dados e extrair Sim, dados, a gente vai ter o Power BI grudado neles. Então, assim, é bem interessante essa parte. legal. Depois dessa parte aqui do portfólio do projeto, aí a gente tem realmente umas análises, né, dos projetos, os projetos por status, os projetos por área. Aqui eu tenho por business partner, tem várias opções aqui, os benefícios do projeto, etc. Então aqui Show. eu tenho várias opções aqui dentro também, é bem legal. E aí também falando de ideias, né, onde era um painel só de ideias, onde os próprios usuários colocavam as ideias dentro do SharePoint e Sim, essas ideias eram trazidas para cá e aqui eles geram indicadores de benefícios por ideia também, qual a aplicação dessa ideia. Então, assim, é um dashboard bem bacana
para o pessoal ter uma visão de projeto mesmo, né? Sim, Aqui eu tenho também uma opção que é a gente chama de one page, né? Uma página única de projetos. Isso aqui é utilizado bastante para enviar, por exemplo, para a parte de C-Level, né? Onde sim. você vai ter ali todas as informações daquele projeto, como que tá, quais são as principais evoluções, o que a gente tem a fazer, etc. Muitas vezes usado Então, em assim, reunião, né? Às vezes a pessoa vai apresentar, né, para um diretor, como sim, está o sim. status geral daquele projeto, acaba utilizando essa visão, né? Sim, sim. Sempre quando a gente vai falar em C-Level, eles sempre falam, as informações precisam estar bem resumidas, né? Então, e Sim, bem claras, né? E isso é bacana, eles usam muito em reunião ou para exportação também, para enviar para esse tipo de cargo, tá? sim, O outro projeto é um projeto que eu fiz, na verdade, um projeto pessoal que eu fiz para ajudar a igreja que eu frequento hoje, sim, que é para fazer um resumo financeiro. Então, aqui a gente tem todas as entradas e saídas, né? Tanto em geral, né? Em contexto total, que aqui a gente está falando do ano, por exemplo. E aí a sim, gente tem aqui embaixo, mês a mês, de entradas e saídas, a porcentagem que eu tive também de entradas e saídas por categorias, né? Que a gente tem aqui. E eu também posso fazer uma análise mensal, né? Onde eu tenho sim, o mês corrente com as informações. Então é bem, o Power BI ele dá uma gama de informações assim enormes, sempre trabalhando com uma coisa, um detalhe importante, né? Acho que dá para perceber, a gente trabalha sempre com a questão das cores, dos sim, logos, a gente trabalha muito com essa parte do storytelling, a gente trabalha para contar uma história nos dados, para que eles tenham uma razão, que uma informação ligue com a outra e não perca o sentido, que as informações tenham as mesmas cores e assim por diante, porque tem muitos detalhes que a gente não pode entrar detalhado agora, mas assim, sim, vendo os sim. gráficos já dá para perceber que tem muita coisa bacana. E fora isso, assim, que é o que eu comentei, eu tenho também um currículo pessoal que é super bacana, que a gente consegue aqui fazer vários Esse eu vi links, antes, eu curti pra caramba. muito legal, né? Então, assim, aqui você tem todos os links para as redes sociais. Então, por exemplo, se eu clico aqui no LinkedIn, ele vai abrir a minha rede social aqui, né? Então, assim, ele Sim, tem todos os links externos. muito Aqui a show. gente pode, por exemplo, tem todos os textos. Aqui eu uso ícones para demonstrar as informações. Aqui eu tenho as minhas experiências e quando você coloca o mouse em cima, ele traz cada uma das empresas que eu passei. Sim, Então é super bem legal. E bacana. aí, se eu quiser detalhar essa experiência, é só eu clicar com o botão direito, eu consigo detalhar a experiência. Sim, Então, aqui, quanto tempo que eu fiquei na empresa, qual era o cargo que eu tinha, qual que era a descrição do projeto, a principal entrega, quais ferramentas que eu usei para essa principal entrega. Então, assim, dá para fazer coisas muito legais com o Power BI. Isso aqui é um exemplo bem clássico, mas aqui foge um pouco da casinha, né, ah, de é. a gente poder ter só De uma você só apresentação. mostrar gráficos voltados a negócio e tal, que já é uma Sim, coisa totalmente diferente, assim, só pra mostrar o sim, potencial mesmo, né? sim. E aí você pensar que a gente pode aqui trabalhar, é o que a gente falou, isso aqui pode ser usado para o bem pessoal, né? Então, esse caso é Sim. uma coisa pessoal minha Uma e é coisa bem para o bacana para a gente. portfólio, né? Uma coisa que você pode colocar no GitHub para mostrar, Sim, ou sim. mesmo publicar ali na nuvem e apresentar direto numa entrevista, né? Tipo, muito, muito Sim, legal. é uma fase, é uma coisa bem bacana para a gente conseguir mostrar o nosso potencial, tanto como profissional como o potencial da ferramenta, e mostrar aquilo que você conhece da ferramenta também, sem a necessidade, às vezes, de você fazer uma prova ou algo do gênero. Eu acho que isso fica Sim, muito mais claro para você, e até a pessoa que te entrevista também fica mais fácil de mostrar. Hoje em dia, como as entrevistas são online, é até possível você fazer uma coisa assim. Então é é. bem legal. Acho que Isso eu traz acho algo legal. diferente. Isso que você comentou, eu acho bem bacana, porque antigamente tinha aquele processo de seleção que você sentava lá numa salinha e fazia uma prova, um teste, e hoje você já tem essas opções de você apresentar seu portfólio, coisas que você já fez, ou para o uso pessoal, né, para tipo fins de estudo, alguma coisa do tipo, ou coisas que você fez e pode mostrar também, não tem problema, né? E a pessoa já consegue te avaliar ali pelo seu portfólio, né? Que é bem Sim, é bem bacana. bacana. Pô, Bem legal. legal. Show. Acho que era isso. Vamos lá mostrar, compartilhar aqui a minha tela, mas era isso, gente. Bacana. É, Felipe, agora a gente entra numa outra parte do vídeo, assim, que é bem focado pra galera que tá assistindo o vídeo, que tá vendo tudo isso, tudo beleza, o Felipe já atuou todos esses anos, já fez todas essas coisas e tal, mas e eu, que tô aqui, tô começando, tô na faculdade, ou ainda nem escolhi,
Tipo, como é que eu faço? Eu gostei do que eu vi aqui hoje no vídeo e eu quero saber mais. Onde que eu busco a informação? Que curso que eu faço? Eu faço um curso de TI, mas e depois? Onde que eu vou aprender esse Power BI? Esses conceitos de BI que você comentou, essas outras tecnologias, SQL, SharePoint, onde que eu aprendo tudo isso, né? Por onde que eu começo? Bacana, bacana. Bom, vamos lá. O legal aqui primeiro é a gente pensar que eu preciso dar algumas dicas do que você vai aprender, né? Do que é legal que você adicione aí nos seus conhecimentos para que você consiga entrar na área com o pé direito. Sim, Então, assim, a primeira coisa que eu coloquei aqui que é importante a gente ter, então a gente precisa aprender toda a parte de manipulação e extração dos dados, seja qual fonte você vai utilizar. Então, como comentei ali no começo, que a gente tem fontes de bancos de dados, a gente tem fontes de SharePoint, a gente tem fontes de JSON, que são o data, a gente tem sim, vários tipos de fontes de dados. Então, aqui eu coloquei algumas principais, então, por exemplo, SQL, aprender uma linguagem de programação como um Python, como um R, para que sim. você tenha também opções de não somente focar no Power BI, lógico, mas tenha também trazer uma bagagem para que você facilite, para que facilite a sua vida no dia a dia de você conseguir trabalhar com esses dados, extrair essas informações e gerar esses insights aí para o pessoal, A tá? gente sabe que, por exemplo, você trabalha com Power BI, mas você sabe também que você teve que aprender outras tecnologias ali. E Claro. depende muito da empresa, né? Tem empresa que você vai ter uma pessoa que vai cuidar de toda a parte de extração, de entregar o dado pronto para você. Porém, já tem outros cenários, dependendo da equipe ali, que você vai ter que assumir um pouco disso, né? Então, a importância de você ter um conhecimento legal, assim, com essas tecnologias que você pode usar para extrair dados, né? Sim, pensando que esses conhecimentos também abrem portas, até porque no sentido de você entender que essas vagas, por exemplo, que a gente vai ter toda uma gama de profissionais atrás, a gente só vai produzir o dashboard, são vagas que, na verdade, são menos expressivas no mercado, Sim, né? A gente tem vagas, a maioria das vagas, a pessoa quer que você tenha todo esse skill, já traga toda essa bagagem para que você já consiga gerar todas essas informações de uma forma mais fácil, sem ter a necessidade de ter um outro profissional no seu background. Então, acho sim. bacana a gente ter essa É uma questão forma e de você trazer se esse diferenciar, processo. né? Sim, sim, uma forma de diferenciar no mercado e trazer também para você mais possibilidades de vaga, né? Isso, Sim, isso abre bastante o leque. legal. Como segunda dica, eu coloquei também aprender a fazer transformação de dados. E aí, quando eu falo transformação, eu estou falando de ETL. Então, ali a gente tem extração, transformação e carregamento de dados. Então, a gente tem a extração que eu falei lá das nossas fontes, que são SQL, OData e tudo mais, e tem um processo de transformação dessas fontes de dados, que Sim, aí eu tenho várias ferramentas que fazem esse processo. Então, a gente tem ali, vou usar alguns exemplos, né? A gente tem o Pentaho, que é uma ferramenta gratuita, a gente tem ferramentas on-premises, que daí eu vou falar de Microsoft, que é o Integration Services, o Analysis sim, Services. Tem ferramentas em cloud também, que daí já é o processo atual, né, de Azure, Data Factory, de sim, AWS, de Google. Então, assim, importante a gente também trazer no nosso skill a parte de ETL também, que isso é extremamente necessário para gerar essa informação. legal. E bacana também, aí eu coloquei um outro ponto também, aprender a estruturar esses dados, depois de você extrair, depois de você transformar, você precisa estruturar esses dados de uma forma bacana, que a gente chama de modelo de dados, onde você vai decidir se você vai usar um modelo estrela, que daí você usa tabelas fato, dimensões, ou você usa o modelo Snowflake, onde você tem as dimensões conversando com dimensões para Legal. conversar com as fatos. Então, assim, não vamos entrar em detalhes, mas é Sim, assim sim. que É bom que você já funciona. tá dando um overview geral aí da Sim, coisa sim, sim. toda. Sim. Então, tem muita coisa aí para a gente fazer. Então, é legal também estruturar esses modelos para que você tenha isso claro na sua mente também de como vai funcionar o seu BI, tá? A estruturação do modelo é uma das últimas partes que você tem dentro de um projeto. Eu acho que é até Depois, legal comentar, deu um gatilho aqui, é até legal comentar que é essa parte que o Felipe tá falando. Eu, por exemplo, eu já trabalhei com profissionais que faziam apenas essa parte, assim, essa parte do ETL, né? Apenas, né? Entre aspas aí. sim, sim. Então, era a pessoa que cuidava de toda a parte de ETL, né? De extração, transformação. Depois ele pegava esse dado pronto e a gente só consumia ele ali dentro do Power BI, né? Então, para vocês verem de novo o que eu comentei antes, são muitos perfis de profissionais para que um projeto saia ali, né? E dependendo da empresa, você vai ter todos esses perfis. E já vai ter outras empresas, outras equipes que você meio que vai cuidar ali ponta a ponta ali de todo o projeto, né, Felipe?
Sim, é até bacana o gatilho do Saulo para explicar uma coisa interessante, né? Onde, aí você tá vendo que são vários skills aqui, mas onde se encaixa cada skill em cada profissional? Vou fazer um resumo aqui. Por Sim, exemplo, né, quando a gente está falando ali de extração de dados, ali a parte de transformação, hoje existe o engenheiro de dados. Ele é sim, muito forte, na verdade está trazendo muito essa questão dessa transformação de dados, é ele que é o responsável por isso. Então, quando você ouvir falar em engenheiro de dados, normalmente é a pessoa que faz toda a parte de extração, transformação e disponibilização desse dado para quem? Aí entra os dois outros perfis. O perfil do analista de dados, que é o perfil dessa pessoa que vai mexer com Power BI, que vai trabalhar com Tableau, com ClickView, que é o perfil daquela pessoa que vai, na verdade, gerar os insights de dados que já aconteceram. Tá? sim. Então, de coisas que já aconteceram no banco de dados, ele vai extrair essas informações e vai mostrar. E o terceiro perfil é o perfil que, na verdade, está com um hype mais alto hoje, que é o perfil do cientista de dados, que é o perfil da pessoa que vai trabalhar com dados preditivos. Como assim? Cara, eu vou conseguir pegar os dados que eu tenho hoje, em cima disso, eu vou conseguir, com algoritmos matemáticos, gerar estatísticas para que eu possa prever o que vai acontecer no futuro. Então, esse é o perfil do cara, na verdade, que está com um hype mais alto aí, né? Vamos pensar. Só aí a gente já tem mais três perfis aí, né? Tipo, Sim, sim. mais opções pra você escolher aonde atuar e, meu, tem muita, muita oportunidade nessa área. E aqui Sim. só nesse vídeo a gente já viu várias opções aí de como atuar, né? Sim. E aí, para fechar, eu coloquei mais duas opções, né? Então, a gente coloca aqui também, é bacana você aprender a contar histórias com seus dados. Então, quando a gente fala de storytelling, né, a gente está falando de contar histórias com seus dados. Então, não adianta só plotar um gráfico lá de qualquer jeito e a Sim, informação não ter sentido. Ela tem que ter uma certa estrutura para que você consiga fazer com que o seu usuário entenda os seus gráficos. Eu sim. costumo dizer que BI é igual piada, se eu preciso explicar, perde a graça. Então, a gente precisa trazer tudo isso no nosso dia a dia, sabe? Eu preciso colocar as informações de uma forma clara. Foi possível verificar isso nos exemplos que eu mostrei, que todas as informações elas seguem uma ordem Conta uma cronológica, elas história seguem uma ali, ideia. né? Isso, elas contam uma história. Então, é interessante você pensar nisso para que você possa trazer nos seus projetos uma clareza maior. E por último, eu coloquei aqui uma opção que é utilizar o Power BI como uma ferramenta de visualização de dados e não como um ETL. Por Sim, quê? Porque o Power BI ele é uma ferramenta que ele é ótima para essa parte de visualização, ele trata muito bem essa questão. Agora, quando você entra muito no termo de tratar as informações dentro dele, como ETL mesmo, como uma transformação de dados, ele fica um pouco mais pesado e é onde muitos profissionais pecam aí de sim. fazer seus projetos. Então, o Power BI é uma ferramenta só, não é que ele é só uma ferramenta de visualização de dados, mas é importante que você entenda que a função principal dele é essa e não Separar a as parte de tratamento de responsabilidades, dados. né? Exatamente. Isso, Pra isso. você não ter aquele Então, relatório que demora aquele tempo enorme pra atualizar e fica pesado, né? exatamente. E aí pensar no seguinte, né? A gente tem que pensar, putz, por que meu projeto está lento? Fazer uma análise. Normalmente, quando essa análise acontece, é porque eu tenho muitas e muitas etapas dentro do Power BI e eu acabo tendo problema de performance nele por causa disso. Sim, Então, a dica é trate realmente o ETL, uma ferramenta anterior, seja ela em qualquer uma das ferramentas que eu comentei anteriormente, e por final, você coloca realmente as informações no Power BI para você visualizar e ser uma coisa mais clara. show. É isso aí. E E para fechar, eu até esqueci, né, Saulo? Desculpa. não, é isso Eu que eu ia falar. precisava falar dos cursos, né? É, onde que Perguntas? eu O que você busco, vai perguntar? né? Quem são as referências na comunidade? Se eu quiser assistir um vídeo no YouTube, para começar a ver um pouco disso na prática, se eu quiser fazer um curso, aonde que eu busco, né, com relação ao Power BI especificamente, né? Vamos lá, eu coloquei aqui três exemplos, tá? Mas eu acredito que existe uma gama maior aí, mas são os três que fizeram parte do início da minha carreira, então estão aí até hoje, tá? Sim, Tem até um quarto que eu vou adicionar aqui, que é super bacana, mas vamos lá. Primeiro eu coloquei um curso da Data Science Academy, é um curso muito bacana de Power BI, ele é gratuito, tá? Lembrando que sim, todas as informações que eu vou colocar aqui são gratuitas, tá? sim, Não boa. é nada pago. Existem cursos pagos também dessas pessoas, mas eles disponibilizam cursos gratuitos para essa questão. Então, Show. Data Science Academy eu acho que é o primeiro, que ele é mais completo, ele tem muito conteúdo, eu acho que, se eu não me engano, são mais de 180, 200 horas de curso, é muito E bacana. gratuito, né? Ou seja, uma E oportunidade gratuito, muito boa aí para começar, né? sim, sim.
Aí a gente tem algumas referências, né, que é a DataB, onde tem a Karine Lago e o Laender, que são, na verdade, pessoas que já são referências desde o Excel. Então, Sim, eles têm muita bagagem aí também para trazer. Tem, na verdade, uma parte do Power BI, uma introdução do Power BI, um canal, uma lista de vídeos, na verdade, né, que sim. tem Eu vou essa deixar questão. na descrição do vídeo, eu vou deixar os Os links links. para esses que você está falando. Show de bola. E, por último, o Leonardo Karpinski, para mim, é um cara Quem não sensacional. conhece, né? A Figuraça. didática do cara mestre do Power BI, a didática do cara é sensacional. Eu só tenho que agradecer a tudo que ele faz, porque ele agrega muito na comunidade. E por último, eu não coloquei aqui, mas eu acho bacana comentar dos planilheiros, que também é muito bacana. Eles também têm um conteúdo muito legal Sim. e é bacana também segui-los. E tem nas redes sociais, seja YouTube, seja LinkedIn, Instagram, os caras têm muito conteúdo bacana, então é bem legal a gente tratar desses caras aí. São os mestres, Show. né? São as referências aí no assunto. Dicas preciosas aí. A galera quiser acompanhar, vai dar para aprender muita coisa. Cara, muito Sim, sim. bom. E assim, pra gente fechar, eu queria te perguntar a você, Felipe, assim, depois de tudo isso que você comentou, né? Tudo isso que você está fazendo, todas essas tecnologias e tudo, mas e para o futuro, assim, né? O que que você está pensando em fazer? Que rumo que você está pensando em dar para sua carreira, assim, quando você pensa em dados, assim? Ou naturalmente você vai seguir para uma opção de gestão? O que que você pensa, assim? O que que você está fazendo hoje, assim? E projetando no Bom, futuro? vamos lá, né? Bom, aqui é importante a gente pensar que a área de dados hoje ela está com um crescimento absurdo. A gente comentou aí no início, antes da gravação, Sim, que é uma área que tem, além de ter essa gama de profissionais que a gente comentou agora, que tem engenharia de dados, tem cientista de dados, tem analista de dados, tem várias pessoas aí, vários perfis aí dentro do mercado. E aí, assim, a gente tem um crescimento grande, mas eu acredito que, assim, a engenharia de dados está crescendo bastante, eu tenho visto bastante pessoas indo para essa área, assim como a parte de ciência de dados também tem algo que é bem bacana. A parte de análise de dados, ela cresce também, mas ela tem crescido um pouco menos do que essas duas. Por quê? sim, Porque a parte de análise de dados, é igual eu falei, o Power BI já é uma ferramenta mais conhecida e realmente já tem pessoas se capacitando nisso. Então já está entrando bastante nesse mercado. Agora a parte de ciência, a parte de engenharia ainda é um pouco mais, como ainda depende um pouco mais de TI, depende, já é mais codificação, né? Não é tão low sim, code igual a gente tem as outras, igual a gente tem o Power BI, por exemplo. Então são áreas que têm crescido um pouco menos. Mas aí falando especificamente de mim, né? sim. Eu estou agora me pós-graduando na USP como cientista de dados. Estou estudando para isso, porque eu acredito que a gente está caminhando aí, principalmente na utilização de inteligência artificial, e quando a gente fala de ciência de dados, a gente utiliza muito machine learning Sim. e deep learning também, e aprendendo também linguagens de programação dentro de Python e R, que eu acho que é super importante. E isso tem trazido, na verdade, a realidade da inteligência artificial tem entrado muito forte, não só para o futuro, mas tem entrado para agora. Então, a inteligência artificial tem tomado muito, principalmente profissões, lugares onde você tinha uma pessoa que hoje você já está substituindo por inteligência artificial. Então, eu estou realmente indo para esse lado de estudar essa parte, então eu tô me graduando Futuro nisso. do presente, né? Futuro do presente, exatamente, né? Já pensando em toda essa questão. Mas até como dica, não é só ciência de dados, é o que eu comentei. A parte de engenharia também tem crescido bastante. Mas sempre, eu vi uma entrevista do Elon Musk essa semana falando sobre inteligência artificial, que ele comentou que se você não está estudando sobre inteligência artificial, é muito possível que você tenha a sua profissão, na verdade, ela morra com o tempo. Sim. Então é interessante realmente a gente estar ali desenvolvendo, pensando nessa parte de inteligência artificial, É que para a todas as áreas gente, vão ser impactadas, né? Não tem como. sim, Todas as tecnologias vão ser impactadas. Sempre vai ter algo de inteligência artificial associado ao que você faz hoje, né? Para dar um up no que você está desenvolvendo, né? Não vai ter sim, como sim, então, evitar. sim, não tem como, então, assim, é algo que eu tô colocando para mim, porque eu acho que é extremamente necessário para o futuro, até porque eu acredito que as máquinas e os robôs aí, em breve estarão conosco e andando nas ruas, então, eu acho que é uma realidade muito próxima, então é importante a gente já estar com esse pezinho no futuro, pensando nisso aí para frente. Show, cara. Felipe, eu queria te agradecer. Eu acho que a gente conseguiu ir até além do que a gente tinha planejado, assim, a gente deu várias dicas aqui. Se a galera assistir, pegar essas dicas, fazer uma pesquisa à parte ali,
Eu vou deixar essas referências que você comentou. Eu acho que tem muita coisa, tem muita oportunidade nessa área de dados. E aqui a gente conseguiu mostrar um pouquinho de vários cargos, várias tecnologias possíveis. E eu acho que a pessoa escolher, ver, estudar um pouco mais, entender com qual que ela se identifica, né? Eu brinco que na área de TI sempre tem uma oportunidade para você trabalhar e não importa o que você gosta de fazer. E acho que hoje aqui já deu para a gente ver algumas opções. Cara, eu queria te agradecer por você ter Valeu. participado aqui. Foi show de bola. E, cara, Valeu. se você quiser fazer suas considerações finais aí, fica à vontade, cara. Pode deixar. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, primeiro, Saulo, pelo convite, né? Bacana pra caramba poder estar aqui conversando com vocês. Acho que é legal a gente poder trazer também esse perfil da área, que é um profissional que está aí, são profissionais, na verdade, que estão em alta no mercado, então é bacana a gente trazer essa visão. Até para o pessoal, tanto o pessoal que está começando agora, como para a galera que está tentando fazer uma transição de carreira, acho que é importante pensar nisso também. Sim. Agradeço também, lógico, todas as pessoas que estão no background, minha esposa e tudo mais, e principalmente aí também para a galera da Supra, o Saulo trabalhou junto ali com a gente. Então a gente está à disposição aí nesse sentido de fazer toda a parte de consultoria de dados também. A gente está estruturando uma equipe para isso. Então, caso necessitem também estou à disposição. A gente vai deixar também link no vídeo do meu LinkedIn. Então, se vocês quiserem, entrem em Boa. contato também. Estou à disposição para que a gente possa falar mais sobre a área, falar mais sobre soluções para isso, porque a nossa intenção também é trazer cada vez mais, não só o hype da área de falar de dados, mas também de trazer soluções para negócios, né? E não somente para negócios, às vezes soluções pessoais também. Então é bacana a gente estar aqui à disposição para falar disso. Show. Cara, muito obrigado e a gente se vê em breve aí, quem sabe, né? Pode deixar, vamos falando assim. Valeu, cara, um Valeu, abraço. galera, obrigado. Valeu, tamo junto, Valeu, valeu. gente.